Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos chegando mais uma vez, nos reunindo mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos pela vida, por todas as oportunidades que o Senhor nos oferta, tem nos ofertado ao longo da nossa trajetória como oportunidades para o nosso esclarecimento, oportunidades nesta busca incessante pelo conhecer a verdade. Agradecermos também a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos nós precisamos agradecer a estes abnegados mensageiros que constantemente estão conosco na nossa trajetória, nos auxiliando constantemente. E eu, particularmente, não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões com base no Evangelho do Cristo. Então hoje, aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos de O Livro dos Espíritos, o Evangelho Redivivo. A questão que trouxemos para as nossas reflexões para este momento é a questão de número 22. A questão de número 22, que está no livro primeiro, ou parte primeira do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 2 deste livro primeiro, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, dentro do subitem Espírito e Matéria. Espírito e Matéria, o questionamento de número 22, Kardec quis saber um pouco mais acerca da matéria. Então Kardec questionou da seguinte maneira: que nós aqui na Terra geralmente definimos a matéria como o que tem extensão ou prolongamento, ou o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. E aí ele questiona, após ele fazer estas afirmativas, que define-se geralmente a matéria como que tem extensão ou prolongamento, que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Aí vem o questionamento: são exatas ou estão corretas estas definições nossas aqui na Terra em relação à matéria? Então este foi o questionamento que Kardec fez aos espíritos superiores. Então afirmar que a matéria é este prolongamento, que a matéria é incapaz de impressionar os nossos sentidos, que a matéria é impenetrável, estas afirmativas estão corretas? E aí os espíritos amigos começam a resposta a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: que do vosso ponto de vista, estas definições estão corretas, porque não falais senão do que conheceis. Então aqui eles respondem a Kardec que do nosso ponto de vista, dos nossos sentidos tão limitados, o nosso vocabulário também tão limitado, esta definição ou estas definições estão corretas, porque estamos falando apenas do pouco que nós conhecemos. E aí eles acrescentam mas a matéria existe em estados que ignorais.
Então, nos estados em que nós conhecemos a matéria aqui na Terra, fazer aquelas afirmativas conforme estão no início da questão número 22, eles falam que está correta ou estão corretas aquelas definições. No entanto, existem estados da matéria no universo que nós ignoramos, e acrescentam, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, ou seja, tão volátil, tão pura ou tão celestial a matéria, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Então aqui eles chamam a atenção que existem matérias que são tão etéreas, tão sutis, que estão aqui à nossa volta, que nós passamos por estas matérias, penetramos nestas matérias e nem percebemos. Assim como existem ligações em nós, no nosso corpo físico, através da matéria sutil, que nós não desconfiamos. Então é isto que eles estão falando. Pode ser, por exemplo, tão volátil ou tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. E aí eles concluem dizendo que para vós, porém, não o seria. Ou seja, fazer estas afirmativas não seriam exatas. Então aqui, Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, ele fez mais um questionamento que está registrado como 22A, questão número 22A, dentro do mesmo assunto acerca da matéria. Então ele questionou da seguinte maneira: que definição podeis dar da matéria? Então Kardec trouxe aqui no início, na questão 22, aquela definição de matéria que nós temos aqui na Terra, questionou se esta definição ou estas definições estariam exatas, e eles responderam que não. Aí Kardec quis saber, então, já que não estão corretas estas definições, então qual é a definição de matéria para o plano superior? Que definição podeis dar da matéria, já que vocês falaram que essa definição não está correta, não está completa? Então, que definição podeis dar da matéria? E aí eles responderam da seguinte maneira, que a matéria é o laço que prende o espírito. Então a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve, de que este se serve, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Então aqui eles falam que a matéria é o laço que prende o espírito. Então o laço que prende o espírito ao corpo físico também é matéria, é o instrumento que se serve, que este se serve, ou seja, o espírito se serve, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, através desta matéria sutil que nós desconhecemos, que nós não percebemos, que tem um nome, e aí Kardec vai trazer este nome como sendo o perispírito, ele também é matéria, é este laço que liga o espírito ao corpo físico, e também ele se serve, o espírito se serve desta matéria sutil para exercer a sua ação sobre a matéria, que é exatamente isto que está acontecendo agora. Neste momento, quem vos fala não é um corpo físico, mas um espírito que, exercendo a sua ação sobre, através desta matéria sutil, que é este laço que me prende a este instrumento que nós conhecemos no corpo físico, estou exercendo a minha ação sobre esta matéria grosseira que é o corpo físico. E aí Kardec acrescenta que, deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente ou intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então a matéria de uma forma geral,
é o agente, a matéria é o intermediário, é o que está no meio entre o espírito e o corpo físico, ou o espírito e a matéria, que com o auxílio desta matéria, o espírito atua sobre esta matéria. Então, deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, ou intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então é esta a definição que eles trouxeram para nós aqui através da organização de Kardec sobre a matéria. Mas aprofundando um tanto mais os esclarecimentos acerca deste assunto, buscamos mais uma vez no livro Filosofia Espírita de Miramês, o espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia, capítulo 22, Extensão da Matéria. Então, Miramês, estudando a questão número 22, neste capítulo 22, Extensão da Matéria, nos falou da seguinte maneira, que a dimensão da matéria é sobremodo difícil de ser explicada na linguagem terrena. Então aqui ele já começa dizendo, nos esclarecendo, que na nossa linguagem terrena é muito difícil explicar a extensão ou o prolongamento da matéria, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. Então aqui ele nos lembra que não temos condições ainda de receber de uma forma completa esta definição acerca de matéria, ou a dimensão da matéria. E aí ele acrescenta, a matéria bruta que podes apalpar, a matéria bruta que nós aqui no momento na Terra podemos apalpar, sentir, e cuja forma podes ver, é, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Prestemos atenção, o termo que ele utiliza, que a matéria grosseira que nós conhecemos aqui na Terra, é aquela situação, é aquela forma mais baixa de vibração que o agregado de energia, porque a matéria é um agregado de energia. Então ele diz que a matéria bruta que podes apalpar, sentir e cuja forma podes ver é, pois, a mais baixa vibração. Então é a mais baixa vibração em relação a este agregado de energia, o que nós conhecemos aqui na Terra. E aí ele diz que às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar. Aí, é lógico, para a nossa lei da física parece soar estranho, mas sem sombra de dúvida que está correta esta afirmação, porque às vezes, e na verdade acontece constantemente, dois corpos materiais podem ocupar e ocupam constantemente, com frequência, conforme ele diz aqui, o mesmo lugar ao mesmo tempo, por estarem cada matéria ou cada corpo em uma dinâmica vibratória diferente. Já que a matéria é esta agregação de energia, então aqui, conforme ele diz que a matéria bruta que nós conhecemos aqui na Terra é a mais baixa vibração, então uma matéria mais etérea, uma matéria mais sutil, uma matéria mais volátil, que está numa vibração diferente, numa agregação mais alta de energia, sem sombra de dúvida que pode ocupar o mesmo espaço daquela matéria mais grosseira, que é o que ele está afirmando. E aí ele acrescenta que a ciência acabou provando que a própria luz é matéria. Então aqui ele nos afirma que a nossa ciência já provou que a própria luz é matéria,
pela curvatura que faz ao passar por corpos sólidos. E se só matéria atrai matéria, ela não deixa de ser a própria matéria em outra dimensão, formando luz. Então aqui ele nos informa que a luz, uma vez sendo matéria, é uma matéria em uma dimensão diferente, em uma vibração diferente, formando a luz que nós temos. Daí podes partir para outros estados de matéria na sua engenhosa purificação, sob o comando do progresso, que não deixa de ser trabalhada pelas mãos santas de Deus. Então, os nossos sentidos ainda não estão desenvolvidos o suficiente para entendermos, para percebermos estas coisas, estas nuances destas coisas, conforme já estudamos em encontros anteriores. E aí ele acrescenta que o próprio perispírito, que comentamos superficialmente anteriormente, o próprio perispírito tem muito de matéria. Então o perispírito, conforme havíamos dito anteriormente, onde na questão 22 e 22A, em especial na 22A, o perispírito é esta matéria mais sutil, é este laço material mais sutil que une o espírito ou prende o espírito ao corpo físico, através do qual ele exerce a sua ação sobre o corpo físico, ou seja, o espírito usando esta matéria sutil, que é este laço que foi denominado de perispírito, ele exerce a sua função ou a sua ação sobre a matéria grosseira que é o corpo físico. Ele manda os comandos para serem executados através deste instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. E também o perispírito é o corpo do espírito, porque o espírito em si, ele é luz. E como nós vimos, luz também é matéria, ou seja, o espírito que é luz também é matéria, só que num estado diferente, naquela chamada quintessência, ou num estado volátil, ou num estado mais etéreo. Então aqui ele nos chama a atenção que o próprio perispírito, que pode ser, e que é este laço, e também o laço que prende o espírito ao corpo físico, e também o próprio corpo do espírito. Então o próprio perispírito tem muito de matéria. Então para nós, o corpo do espírito ou o perispírito não é material, porque nós não percebemos, nós não enxergamos com os nossos olhos carnais, com os olhos do corpo físico, nós não enxergamos esta matéria, a não ser numa condição mediúnica, ali em um estado mediúnico, em que seja possível, não com os olhos carnais, mas com os olhos da alma, o espírito corporificar ou ganhar forma através do corpo do espírito, aquela luz se condensar e dar uma forma, um corpo para o espírito através do molde que é o perispírito ou o corpo do espírito. Então ele se torna visível ao campo mediúnico da pessoa ou do médium, que é este intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então às vezes a gente vai falando e às vezes se torna até confusa, ou se tornam confusas estas informações, mas é assim que funciona. Nós desconhecemos boa parte desta funcionalidade e desconhecemos na maior parte o mundo espiritual, desconhecemos na maior parte, conforme eles nos informam, esses estados da matéria. Via de regra, a matéria que nós conhecemos é o que nós enxergamos, é o que nós apalpamos, é o que está aqui à nossa volta e que nós observamos através dos nossos 5 sentidos comuns aqui na Terra. Mas aí ele afirma que o próprio perispírito
tem muito de matéria, mesmo dentro da sua sutileza espiritual. Então ele fala que o perispírito, dentro da sua sutileza espiritual, também é matéria, e para ser intermediário do espírito ao corpo, é necessário que tenha nuances de matéria com antimatéria. A escala da evolução da matéria é muito extensa. Então aqui ele nos afirma que a escala de evolução da matéria é muito extensa. O caminho conduzido pela evolução é de uma grandeza incomparável. Incomparável no campo da literatura espiritual. Aquele falando de literatura espiritual e não da literatura nossa aqui da Terra. Tudo que existe é concentração de energia. Então, conforme ele disse anteriormente, que a matéria que nós conhecemos aqui na Terra é esta concentração de energia, mas numa vibração baixíssima, é a mais baixa forma que conhecemos ou que se conhece, mas tudo é concentração de energia. Então, todo tipo de matéria, seja a matéria mais densa, menos densa, tudo é concentração de energia. Quanto mais volátil, quanto mais etéreo for esta energia, ou mais etérea for esta energia, menor também será a densidade dessa matéria que ela formará. Tudo de que falamos no mundo das formas, ela aí está concentrada por lei de afinidade, sob a ação da vontade de Deus. Então tudo de que falamos, aqui ele falando dos espíritos, tudo que os espíritos falam e que mostram, e que nós temos no mundo das formas aqui na Terra e no mundo espiritual, a matéria aí está, ou lá está, nesta concentração de energia. No entanto, afirma Miramês que a ciência humana está à procura do elemento primitivo de onde partiram todos os outros, pelo avançar e recuar dos fatos. Então aqui ele diz que a nossa ciência está constantemente à procura do elemento primitivo, como já estudamos em questões anteriores, em especial na questão de número 21, sobre a origem da matéria, de onde surgiu ou quando surgiu este elemento primitivo. Então aqui ele nos fala que a ciência humana está à procura do elemento primitivo. Entretanto, este elemento primitivo está longe das cogitações humanas. Nós não temos condições, de acordo com os nossos sentidos, conhecermos a origem destes elementos. Não temos condições de encontrarmos no mundo das formas a origem deste elemento primitivo que deu origem a todas as formas. Se o macro é infinito no seu avanço cósmico, o microcosmo tem o mesmo destino. As áreas de estudo oferecem a todos os sábios intermináveis lições, de maneira a mostrar a todos eles a sabedoria de Deus e a bondade de seu terno coração. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia. Não existe separação. Tudo no mundo material e espiritual estão interligados, se encadeiam. Uns estão ligados aos outros por fios que são tênues. Então, uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece. Então, esta ligação da essência imortal que nós conhecemos com o nome de espírito, que essa essência imortal criada por Deus, que neste momento está exercendo a sua ação sobre este instrumento que é o corpo físico,
Então, os nossos olhos, os nossos instrumentos científicos, por mais aperfeiçoados que sejam, não conseguem enxergar, não conseguem constatar esta ligação. E esta ligação é feita por matéria, em um estado tão etéreo que os nossos instrumentos científicos, bem como os nossos sentidos, não conseguem observar isto. Então é por isso que ele diz que tudo no mundo material e espiritual estão ligados, uns estão ligados aos outros por fios que são muito tênues, imperceptíveis pelos homens. A matéria mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Então a matéria dura, a matéria densa, uma pedra, por exemplo, conforme ele diz aqui, a matéria mesmo a que chamamos de impenetrável guarda segredos que no futuro nós conheceremos e reconheceremos estes segredos. Ela também, diz Miramês, a matéria, evolui. À medida que vai evoluindo, ou que for evoluindo as vibrações da energia, já que a matéria é esta condensação de energia, então a matéria também evolui, despertando algo dentro de si que a purifica, tomando novas dimensões e sensibilizando sua própria estrutura. É como se pudéssemos dizer a matéria se intelectualizando no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. Então aqui ele nos fala desta intelectualização ou essa purificação, o aperfeiçoamento ou o progresso da matéria, já que é uma condensação de energia, uma agregação de energia. Quanto mais pura for a energia, quanto mais pura for se tornando a energia, mais pura também vai se tornando a matéria, menos densa vai se tornando a matéria. E aí ele diz na sequência que a própria aura que circunda os corpos é matéria quintessenciada em vibrações tais que chegam a causar luminosidade em torno dos corpos de onde ela promana. Então todos nós temos estas vibrações, temos esta aura à nossa volta, e conforme ele diz aqui, chega a causar luminosidade em torno de nós. Quanto mais equilibrado for o nosso comportamento, quanto mais equilibradas forem as nossas energias, melhores serão estas vibrações, melhor será a nossa aura, mais luminosidade teremos à nossa volta. E aí ele diz que é um empuxo do progresso das formas que alcança outro estado de existência. Daí é que devemos ter o maior respeito por tudo que existe no universo, em todas as faixas que conhecemos, por se tratarem de vidas criadas em estados diferentes, pela bondade e misericórdia de Deus. É preciso respeitar. É preciso, conforme ele diz aqui, em todas as faixas que conhecemos, é preciso que respeitemos as vidas criadas por Deus em todos os estados diferentes. Se nada existe, ele questiona, se nada existe sem a vontade de Deus, qual o nosso dever diante dessa vontade? Eis porque Jesus nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é tudo o que existe ao nosso redor, não só os seres humanos. Então ele diz que quando Jesus falou para nós, nos orientou e continua nos orientando sobre a necessidade de amarmos o nosso próximo, que o nosso próximo é tudo o que existe ao nosso derredor, porque nada há sem vida.
nada há sem vida e sempre dentro das formas vibra algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição, para a grandeza espiritual. Então não importa o tipo de ser que está à nossa volta, ele também está nesta linha, ou participando desta linha do progresso. E aí ele encerra dizendo que o Espírito, esta essência imortal que dá vida, ou que dá ânimo, ou a ânima que anima este corpo físico neste momento, o Espírito que é luz desce na matéria, ou se liga à matéria palpável, ou seja, se liga a este corpo físico que nós estamos usando neste momento, e também que este corpo físico é visível, ele desce em busca de seu desprendimento e, para tanto, usa como laço intermediário a própria matéria purificada. Então aqui ele nos informa que todos nós já viemos tantas e tantas vezes nos ligar a esta forma material, a esta forma física, em busca do desprendimento da matéria. E para isto, o Espírito usa exatamente a matéria num estado bem purificado, como laço intermediário, como já falamos, que é o perispírito. E aí ele questiona, por que isso? Por que isso acontece? Nós nos ligarmos a corpos físicos, matéria densa, através de um laço fluídico, que é uma matéria menos densa, ou seja, uma matéria mais purificada. Por que isto acontece? Devemos responder que ainda é segredo que se esconde por respeito à nossa evolução. O que podemos dizer para não ficar sem resposta é que o Espírito reencarna porque Deus quer e acha conveniente. Então nós reencarnamos aqui na Terra e em outros mundos parecidos com a Terra, ou num estado evolutivo menor do que a Terra, ou mais do que a Terra, porque Deus quer e acha que seja conveniente que assim seja. Então é preciso que passemos por várias e várias, centenas, milhares de vezes por esta esponja que conhecemos com o nome de corpo físico, para a nossa purificação. O corpo físico é o filtro para filtrar as nossas mazelas, as mazelas que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória. É como nós usamos aqui na Terra um filtro para filtrar uma água que não está tão pura. Então o espírito ele é puro, mas de acordo com o nosso comportamento desequilibrado, nós vamos juntando ali à nossa volta, carregando conosco impurezas, que aí nós precisamos passar muitas vezes por este filtro para purificarmos. Paz aos nossos corações e muito obrigado pela presença e companhia de todos vocês, e até muito breve, quando pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus. Abraço fraternal a todos e a todas.